11, verso 6. Isso. O texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que dá recompensa àqueles que o buscam. É galardoador, né? Não precisa abrir. Marcos 6, 5. Não precisa abrir. Ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-lo. De quem nós estamos falando aqui? De Jesus. Jesus chegou num determinado ambiente e ele não pôde fazer nenhum milagre a não ser, curar alguns doentes, impor as mãos sobre um doente e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer o povoado ensinando. Marcos 5, 21 até 43. Eu vou começar aqui, o 21. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então aqui vai contar a história de Jairo, quando Jairo encontra ele com uma urgência. Porém Jairo tinha fé, porque Jairo foi até Jesus, clamou pela cura, buscou em Jesus e queria alcançar isso, sim ou não? E aí Jesus, nesse trajeto, Jesus pega e para atender outra pessoa. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia percorrido com muitos médicos e desperdiçado tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes serei sarada. E logo lhe secou a fonte de sangue, e sentiu-lhe o seu corpo está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si havia saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então a gente percebe que Jesus teve consciência que algo saiu dele, sim ou não? Pronto. Essa mulher, ela agiu de que forma? Por fé, não é isso? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem tinha feito isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. O que salvou ela? Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vai em paz. Amém? Vamos voltar para a história de Jairo, lá no 35. Estando ainda falando, chegaram-lhe alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Então, olha só, Jairo saiu de casa, a filha estava doente. Agora Jairo está chegando em casa, ele recebe uma informação mais limitante, uma informação pior. Sim ou não? Na verdade, uma informação que teoricamente encerrava aquela busca dele em Cristo. Sim ou não? A tua filha está morta, para que enfades mais o mestre.
E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que Jesus fez aqui? Jesus liberou uma palavra. Para quê? Para que ele se apoiasse nessa palavra. Está entendendo? A fé de Jairo era suficiente para ir até Cristo quando ela estava doente. Agora Jesus libera uma outra palavra para que ele pudesse percorrer mais um tempo. Porque afinal de contas, você percebe que a menina não tinha sido curada. Então essa palavra era para uma estação, para um tempo, sim ou não? E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então eu quero que você imagine. A menina estava morta e já tinham pessoas ali dentro chorando, desesperadas, já estavam em luto. E Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Teoricamente, racionalmente falando, eles estavam certos, sim ou não, irmãos? Eles tinham tido uma perda, né? Mas eles não tinham ido até Jesus. Eles não criam em Jesus. Quem que cria? Quem que cria? Jairo. Olha o que Jesus faz. Porém, ele tendo-os feito sair, o que Jesus fez? Jesus tirou essa galera do recipiente. Tipo, vaza, sai, bando de incrédulo. Está entendendo? Por que eu estou frisando isso? Lembra lá em cima quando Jesus disse: não pude fazer muito mais milagres porque não criam. O que Jesus fez? Jesus tirou aquele pessoal que estava ali. E olha o que ele fez. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Ou seja, Jesus pegou poucas pessoas que criam em Cristo, que criam no que podia acontecer, né? E entrou com eles. Tomando, e logo, olha só, aí Jesus diz assim, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Por que assombraram-se? Porque foi algo novo, foi algo diferente. Era palpável e visível que a menina estava morta. Amém? Mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse e disse-lhe que desse de comer a menina. Pronto. O que a gente aprende com esse texto? Quando a gente está diante de uma circunstância difícil, a gente tem que olhar para Cristo, ouvir Cristo e esquecer as informações ruins, que foi o texto que eu mandei para você, que você não lembrou. A Bíblia diz que a gente não deve temer notícia ruim. Qual é a notícia que a gente tem que ter? Se eu não tenho, eu vou buscar saber de Deus o que Ele tem a esse respeito. Como é que eu busco? Pode ser na escritura, pode ser dobrando o joelho, porque às vezes pode ser uma coisa espantosa. A menina estava morta, para eles era espantoso, sim ou não? Então a pessoa fica desacreditada. E aí o que Cristo fez? Liberou uma palavra: não te só assuste, ela só está dormindo, fique tranquilo, ela só está dormindo. E você precisa crer, dar crédito. Lembra lá em cima? Aqui, lá em Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, não basta eu dizer que eu creio, eu tenho que me achegar a ele sabendo que ele é galardoador, que ele está ali e vai me ouvir, vai corresponder, entende? Lá em Mateus 17, verso 14, fala de uma história que eu gosto muito dessa história, né? Porque também fala de fé. Que chegando, olha só, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho,
ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus, ele é o Emanuel, foi o Deus que estava conosco na terra, sim ou não? Pronto. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele liberou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Então você concorda comigo que hoje nós ainda temos Jesus conosco? Porque o Espírito de Cristo está agora em nós, né? Então isso não falta para a gente. Então dizer que nós não temos essa palavra é uma mentira, sim ou não? Então o que nos falta às vezes é discernimento ou busca, sim ou não? Por isso que eu disse, está todo mundo certo, todo mundo errado. O pastor disse, eu buscaria. Está certo, você tem que buscar. Se você percebeu que tremeu na base, é porque o teu alicerce, o teu olhar não está no centro. Amém? Pastor, quer dizer que eu estou desviado? Não, irmão. Naquela circunstância, naquele momento, naquele episódio, você se desestabilizou, você perdeu o foco no Senhor. Foi como Pedro, ele caminhou sobre o mar, caminhou sobre as ondas, mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou, porque ele perdeu o foco naquele que diz vem. Entende? E aí o texto continua dizendo assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, não, aí aqui no 16, ó, e trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então Jesus está falando aqui da incredulidade dos discípulos. Eu sempre vou bater nessa tecla. Quem não agiu com fé foi os discípulos, que já estavam debaixo de uma palavra. Provavelmente porque a circunstância ou modus operandi daquela criança era diferente, era espantoso. Imagina, ele chegava e caía como morto, caía no fogo, caía nos lugares do Senhor. Não tenho unção para isso, eu não tenho fé para isso, eu preciso chamar um pastor, está entendendo? E não tem nada a ver. A nossa fé tem que estar respaldada em Cristo. Cristo é o libertador, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa criança, se mandar o diabo sair, não diz, vai sair. Quem está entendendo? Uma coisa é o diabo sair, outra coisa é a pessoa, foi o que você falou, ter mudança de vida e caminhar naquilo que ela precisa caminhar. São coisas distintas, entende? Uma coisa é a autoridade que está por meio de Cristo, naquele que crê. Se a criança está liberando em nome de Jesus, saia, é porque ela crê nisso, entendeu? Entendeu? Pronto. Respondeu-lhe Jesus, ó, que é diferente daqueles irmãos que falam assim, ó, pelo Jesus de Cristo, pelo Jesus de Paulo. Não, eles não creem. Se o Jesus era de Paulo, não era deles, está entendendo? É quando a gente está debaixo de uma palavra, é quando a gente é enviado. Irmãos, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Quais sinais? Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos. Então esse sinal é para quem? Bate no peito. Para mim. Você não crê? Você não é crente? Entende? Crente em Jesus Cristo. Não vem com essa história que até o diabo crê. Não. O diabo sabe que Jesus é o nosso Salvador, mas não é o dele. Amém? Aleluia. Respondeu-lhe Jesus, né? Ó geração incrédula, perversa e má, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-lo? Trago meu menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Irmãos, existe fé pequena? Não. Apesar do texto estar falando fé pequena, imagina que
é uma fé inconstante, é uma fé falha, é uma fé que não persevera, que não vai até o fim. Entende? Não é o tamanho da fé, porque toda fé tem um propósito. Por isso que ele vai comparar a uma semente. A semente gera algo, ela tem um propósito e ela frutifica. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está entendendo? Todos nós temos uma medida de fé. Quem entendeu? Temos uma medida de fé. Essa medida de fé, ela é suficiente para você vencer os seus desafios. Pastor, quando eu não estou bem, eu posso buscar auxílio? Claro, deve, mas toda vez que você passar por uma circunstância, você vai buscar alguém, você nunca vai romper, você nunca vai vencer os desafios. Mas se você não estiver bem e você começar a entrar no buraco, você é orgulhoso e você não merece estar no corpo de Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Porque um ajudou o outro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o equilíbrio de vencer aquilo que Deus está nos dando, carregar a nossa cruz, a gente também tem que entender que um ajuda o outro, porque a gente é um corpo, a gente está ligado, a gente está conectado. Amém? Por que não conseguimos expulsá-lo? Por causa da vossa pequena fé. Eu lhes asseguro que, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, o grão de mostarda ele é insignificantemente pequeno. Então não é o tamanho. Ele pegou uma semente bem pequenininha para dar como exemplo. Por quê? Porque não é o tamanho, é o resultado, o efeito dele, a pureza dele. Entende? Então, se ele é mostarda, vai dar mostarda. Se a tua fé for a fé é necessária que você precisa para expulsar um demônio, você precisa de fé para expulsar um demônio. Se é para você caminhar mais um passo, é para caminhar mais um passo. Por isso que você vai ver Jesus liberando uma palavra, para que as pessoas tenham aquela medida de fé para continuar. Entende? Por que Deus vai liberando palavra? Para que a gente continue. Por isso que a profecia, ela vem para exortar, consolar e edificar. Todas essas três coisas é para te colocar de novo no caminho, te colocar de novo no propósito, para você continuar. Consolar, vamos filho, eu estou contigo, vamos, exortar, bora, edificar, já falei contigo, cara, bora, eu já falei contigo, edificar, é consolidar, entende? Aleluia. E aí ele continua dizendo assim, eu vos asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui, e ele irá. Nada lhe será impossível. O que ele está dizendo? Tudo. Quando você tiver essa fé pura, essa fé concreta, essa fé que é enxergar aquilo que eu não estou vendo, mas eu espero, entende? Isso é fé, não é isso? Fé é você, por mais que você não enxergue, para você é uma certeza. Está entendendo? Ou seja, não é algo racional, não é algo, é algo espiritual, é algo em Deus. Amém? E aí ele continua dizendo assim, mas essa espécie, qual espécie? Qual espécie? Diga aí, incredulidade. Só sai com jejum e oração. Por isso que eu falei para o pastor, às vezes a gente está tão desacreditado, está tão desconexo de Deus, que a gente precisa se santificar, parar, ler a Bíblia, buscar, sabe, se afastar dessas pessoas que são mal notícias, se excluir dessa galera que nos empurra para baixo e falar assim, não vou sentar com esses escarnecedores, não é momento, estão me abalando, entendeu? Pastor, quer dizer que toda vez que eu vou sair fora? Não é isso, irmão. Tem momento que você precisa se afastar. Tem momento que você precisa ligar para alguém e falar assim, fala algo de Deus para mim. Entendeu? Tem momento que você precisa pegar e falar assim, bota a mão na minha cabeça aqui e fala assim, Deus me enche, me pipoca. Porque você está precisando de fôlego, você está precisando continuar, você está precisando se encher. Amém? Então, é sobre isso que Jesus está falando, sobre você se santificar ao ponto de encontrar a pureza da fé, de encontrar essa fé racional de Deus. Amém? Por que racional de Deus? A Bíblia diz assim, ainda que tua mãe te abandone, não te abandonarei. Deus vai te abandonar? A Bíblia diz que aonde eu botar a
planta dos meus pés é minha. Então se eu botar o pé nessa casa é o quê? A terra que Deus dá, irmão. Deus não empresta. Entendeu? Se Deus te deu por herança, é sua. Acabou. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu auxílio, o Senhor é minha justiça, o Senhor é minha defesa. Então assim, você tem um monte de texto para você se blindar. Então, porque fulano, cara, esses dias a pessoa foi orar, não, porque eu vejo fulano e tal, com raiva, com ódio de você. Irmão, sabe o que eu faço? Cara de paisagem. Porque eu não vou deixar uma semente de medo entrar dentro de mim. É um espírito. Não vai entrar dentro de mim, porque pastor, você é o querubim. Não, irmão. Você tem que guardar o teu coração. Você tem que aprender a guardar o teu coração. É necessário que você guarde o seu coração. A Bíblia diz: se de tudo que tu tem que guardar, guarde o teu coração. Porque notícia ruim está o tempo todo. Sabe? Golias, ele saía e começava a proclamar: tem guerreiro aí, tem guerreiro aí, olha pra mim aqui, eu sou grandão, eu sou forte, cadê os guerreiros aí? Entendeu? E o povo temeu, porque o cara era grande. E aí começaram a murmurar um com o outro: não, ele sozinho derrotou um exército. Como é que alguém ia contra o cara, se o cara sozinho derrotou um exército? O que é um homem contra aquele cara? Tá entendendo? Então os caras já amedrontam, falam assim: vou nada, você é doido, você é besta. Entende? Olha a diferença de Davi. Davi diz assim: eu não vou a ti, né? Eu vou a ti pelo Senhor dos exércitos. Então aonde estava a força dele? Diga: em Deus. Aonde estava a vitória dele? Em Deus. Pastor, como assim? Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira, Jeová é a minha vitória. Entende? Você tem que buscar esses textos da Escritura, entendeu? Para você entender e caminhar neles. Entende? A esperança adiada gera câncer nos ossos, mas quando a coisa concretiza, é vida para o Espírito. Senhor, tu és a minha vida, tu és o meu Espírito. Eu vou beber dessa água, eu vou beber dessa palavra, eu vou beber, Senhor. Senhor, o inimigo está dizendo que está tardando, mas o Senhor não tarda, o Senhor vem no tempo certo, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Você começa a decretar isso, sabe? O Senhor, meus inimigos vêm por um caminho, mas o Senhor vai enviar eles por 7 caminhos. E você começa a liberar palavras sobre você e louvar e regozijar diante da adversidade. Amém? Então, pastor, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu outra ruim, só está acontecendo o problema, né? Eu fiz um quartinho de oração e aí está tudo acontecendo ruim. Claro! Você se posicionou na trincheira, você se posicionou para fazer algo para Deus. O diabo vai ficar insatisfeito? Não, ele vai ficar brabo. E aí ele vai, por que Deus permite? Para ver se você está enraizada nele ou não. Entendeu? E aí? Vai ficar enraizada no problema? Vai desistir? Vai parar? A Bíblia diz assim: eu não tenho parte com covarde. Olha só, está Gideão lá no lagar, lá escondido, lá fazendo lá, amassando as coisas, ele estava escondido, irmãos. Ele estava escondido. Aí Deus chama ele como? Valente. Ele é valente? Ele é valente, irmão? Não, mas Deus está liberando uma palavra de exortação, de edificação, dizendo para ele: é assim que eu te enxergo. Se você confiar em mim, você vai andar nesta palavra, você vai liberar esse povo, você vai conduzir e você vai ganhar a vitória. Só que Deus teve que fazer de tal forma que teve que tirar todas as estruturas humanas para que eles pudessem enxergar Deus. É muita gente tira, é muita gente tira, é muita gente tira. Não, arma não, trombetinha e foguinho. Entendeu? Por quê? Porque a gente sempre está procurando algo para ser muleta, para se apoiar, para se escorar. A gente está sempre procurando algo que estão dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa condição. Irmão, qual é o limite da fé? Nenhum, a Escritura disse isso. Se você crê, tudo vos
tudo será possível. Agora, eu vou fazer só o que eu quero? Não, eu vou ser conduzido por Deus. Deus, eu estou fazendo aqui, ser comigo, me ajuda, me conduz. Deus, ó, a tua mão aqui tocando aqui, Senhor, fazendo isso. Deus, pega a minha mão, conduz a minha mão, toca nessa pessoa por amor a ela, e você vai fazendo. Então não tem nada a ver com o resultado daquilo aí ser benéfico para você, mas é você entender que Deus está fazendo contigo. Amém, irmãos? Ó, e aí a Bíblia diz assim, continua dizendo, ó, reuniram-se eles na Galiléia, Jesus... Não, aqui já é outra coisa. Aqui fala da boa terra. Eu peguei esse texto aqui que fala da parábola da semente, né? Eu não anotei onde é que está, mas é a continuidade aqui nesse texto de Mateus. E ele diz assim, ó, lá no 8. Uma outra parte caiu em uma terra boa e deu fruto, produzindo 30, 60, até mesmo 100 vezes mais o que tinha plantado. Presta atenção, irmãos. Por que ela frutificou? Porque era boa terra. Porque quando Deus falou algo, ela creu, ela multiplicou, ela caminhou em cima disso, ela andou, ela foi, ela se posicionou, ela parou, ela esperou. Eu não sei, tem palavras que faz você ter que ficar parado, tem palavras que só você caminhar, tem palavras que só você se calar, tem palavras que só você falar. Vocês vão ver o meu Senhor. Eu não vim aqui, Golias, como, entende? Tem palavras que vai fazer você se posicionar, tem palavras que vai fazer você fazer algo ou não fazer. Depende do que você está vivendo, né? Portanto, acontece com eles o que disse a profecia, lá no verso 14. Vocês ouviram, mas mesmo ouvindo não conseguiram entender, mas olharam, mas mesmo olhando não conseguiram ver. Isso acontece pois o coração deste povo está endurecido. Está como, irmão? Diga incrédulo. É um solo ruim, é uma terra ruim, é uma terra que ouve, mas diz assim, será? Comigo não. Não, essa palavra aí é só para o super-herói, é só para alguém que não tem nenhum pecado, é só para alguém que é santão. Irmão, é isso? Não, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a ti. A Bíblia diz que Jesus morreu por você para que você tivesse acesso ao Pai. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito para que você não fosse maldito. Jesus se fez pecador para que você não fosse pecado. Jesus se fez injusto para que você fosse justiça de Deus. Jesus se fez enfermo para que você não fosse enfermo. Jesus se fez preso para que você fosse livre. Então agora você vai andar debaixo dessas mentiras? Não tem como, né, irmãos? Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se voltariam para mim e eu os curaria. Ou seja, qual era a vontade de Jesus ali? Curar. Qual era a vontade de Jesus ali? Conduzir, exortar, levar, entende? Jesus sempre tem essa vontade de nos auxiliar. Tanto é que o Espírito Santo ele vem como auxiliador, como consolador, como advogado. Essas palavras têm o significado de quê? De auxílio, de ajudador, né? De professor, aquele que te conduz. Lá no verso 16 diz assim: mas felizes são vocês, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram, e eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. O que Jesus está falando para os discípulos? Jesus está dizendo: olha, vocês estão tendo o privilégio de ouvir em primeira mão o que eles só ouviram falar que iria acontecer. E do que ele está falando? Do derramar do Espírito Santo. Do que ele está falando? De Jesus vir e se fazer ali o sacrifício por nós, ou seja, a promessa, a remissão, a expiação, um novo tempo em Deus, entende? Uma nova aliança. Então aqueles homens ouviam dizer: vai vir um Salvador, vai vir um Salvador, vai vir um Salvador, vai vir um tempo novo, entende? Vai vir alguém que vai remir Israel. Aleluia. Lá no verso 18 diz assim: ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer.
semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino. Gente, o que é reino? Diga cultura, maneira de viver, maneira de se conduzir, maneira de se portar. É assim que eu tenho que me portar diante da circunstância. Se eu vivo no reino e eu tenho um Senhor, eu tenho que olhar para o meu Senhor, para o meu dono, para o meu tutor, para o meu auxiliador, para a minha fortaleza, entende? Eu tenho que olhar para Ele, não esquecer o resto. Pastor, mas você vai ignorar? Sim, eu vou ignorar. Eu vou viver de uma forma que, ainda que eu seja natural, eu saiba que Ele me garante, que Ele me mantém, entende? Ninguém está dizendo para você ser um cara religioso, bobo, não. Eu estou dizendo que o teu coração tem que estar firmado nisso, e tem como a gente ter sabedoria nesses momentos. Por isso que eu disse, é se calar, é falar, é fazer, é não fazer. Cara, eu não sei. Deus vai te conduzir quando você se sujeitar a isso. Sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas se eu não me sujeitar a Deus, o diabo vai fugir? Não vai fugir. Como é que é se sujeitar a Deus? É ouvir a palavra de Deus, é fazer aquilo que a palavra ensina, é ser conduzido pelo Espírito do Senhor. Isso é ser sujeito a Deus. Por isso que Jesus, ele se apresenta como caminho, porque você tem que caminhar nisso. Por isso que Jesus diz: aqueles que me ouvem, aqueles que me amam, ouvem e fazem, ouvem e cumprem, guardam os meus mandamentos. Eles guardam os meus mandamentos, porque eles me amam. Aleluia. Mas não a compreende. Satanás então vem, o que faltou? Entendimento. Como é que eu posso crer em algo que eu não tenho entendimento? Quem dá entendimento é o Espírito Santo. Por isso que Ele é o Espírito da verdade. Por isso que lá em Provérbios a palavra apresenta a sabedoria como uma pessoa. Deus é a própria sabedoria no homem. Eu discerno as coisas espirituais pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Mas não a compreende. Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Ou seja, ele rouba. A Bíblia diz assim: até o que tem lhe será tirado, porque não deu valor. Se você não dá valor ao que Deus fala para você, você vai perder a promessa, vai morrer no deserto, vai morrer na adversidade. Está entendendo, irmão? Deus não é infiel a Ele, por isso você precisa se sujeitar a Ele. Amém? Aleluia. Aí diz assim, mas não compreende. Satanás vem e tira as coisas que foram semeadas no seu coração. A semente que caiu no meio das pedras representa que tem pouca raiz, né? A semente que cai no meio das pedras representa pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita. Que já recebeu uma mensagem, uma profecia, uma palavra, saiu alegre do culto, deu 2 horas, já, será? É você. Teu coração pedregulho. Teu coração está cheio de fortalezas mentais que te tiram do propósito de Deus. Entendeu? Está cheio de mentiras que não deixam você ter um entendimento real do que Deus tem com você. Amém? Pedras, a semente caiu no meio das pedras, que representa algo sólido, sim ou não? Pensamentos sólidos. Pessoas que ouvem a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceitam imediatamente, mas como não tem raiz, não são profundas daquilo, não é algo enraizado, não é uma verdade, não é algo conciso, não é uma realidade do seu dia a dia, o que acontece? Fica com as pedras, fica com os pedregulhos. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aleluia, Deus me deu isso agora, que top, hein? Mas como não tem raiz, não duram muito tempo. Assim que encontra dificuldade ou que é
perseguida por causa da mensagem, abandona a fé, abandona aquela palavra, abandona o propósito. Por quê? Porque não tem profundidade, porque não está olhando para o Senhor, está olhando para a adversidade, para o problema. E olha que interessante, a semente que caiu no meio dos espinhos representa as pessoas que ouvem a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações desta vida e pela ilusão das riquezas. Olha que interessante, tanto uma coisa ruim pode fazer você deixar de olhar para Deus, como uma coisa muito boa pode fazer você deixar de olhar para Deus. Ou seja, o problema não é o que está acontecendo, é deixar de olhar para Deus. Sim ou não? Toda coisa ruim é ruim? Depende. O não de Deus é bom. Sim ou não? A correção de Deus é bom. A tristeza segundo Deus também é boa. Sim ou não, irmão? Irmão, eu gordinho, se eu for malhar, o primeiro dia vai ser uma derrota. Eu vou sair de lá parecer que me bateram. Mas com o passar do tempo, as minhas fibras, minha musculação vai começar a criar um outro tipo de estrutura. Isso vai fazer eu aguentar mais, eu perseverar mais. Assim é o exercício da fé. Momentaneamente, aquela repreensão, aquela palavra, aquela circunstância pode te chocar, mas se você permanecer, se você ficar firmado, você se estabelecer e dizer: eu não vou sair daqui, eu vou perseverar, eu vou ver Deus ser glorificado na minha vida, Deus vai ser grandificado, as coisas vão acontecer, entende? Aleluia. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocado pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, mas a semente que cai em boa terra representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende, e é uma realidade, é uma verdade, caminha debaixo disso. Está entendendo, irmão? Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda mais do que 100 vezes mais. O que significa isso? Você percebe que até mesmo o fruto produzido pela nossa fé, ele pode em algumas pessoas alcançar a plenitude do resultado, mas como algo, como parte, porque fala também de uma maturidade, fala também de um crescimento, fala também de um tempo na nossa vida, né? Por exemplo, eu posso orar por pessoas que têm enfermidade e verem dor de cabeça ser curada, mas de repente eu me deparo com câncer, alguma coisa, e não consigo, e aí aquilo me tira, mas eu consigo me mover em alguma coisa. Por quê? Porque a medida da minha fé já estabeleceu alguma coisa. Então o meu posicionamento diante daquilo ali vai fazer eu crescer. Você vai olhar e falar assim: rapaz, o Deus que cura dor de cabeça também cura câncer, vem cá, deixa eu botar a mão em você, entendeu? É você se posicionar, é você continuar, é você ir e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e você vai entender que a Escritura diz: não há impossibilidade, nada seria impossível. Ele não disse que os enfermos seriam curados, ele já deu a palavra. Então, meu irmão, não venha com essa que eu preciso me consagrar, que eu preciso orar. Ele já deu a palavra. Tem coisa que ele já disse. Eu vou ver se é a vontade de Deus. Agora, tem uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer que aquele coração não receba isso. Mas eu, no meu exercício de ministro, eu vou exercer o amor e vou orar, e vou perseverar, eu vou insistir, entende? Não vai depender de mim, e eu não vou acusar, porque o acusador da nossa alma é o diabo. Quem empurra para baixo, quem bota para baixo é o diabo. Você vai o quê? Exortar, edificar, consolar, levantar, erguer, apontar, entende, irmão? Liberar a palavra de vida, porque a tua boca pode produzir vida ou morte. Amém? Ontem eu orei por uma criança que tinha um caroço, eu orei uma vez, orei duas vezes, orei 3 vezes, o caroço não saiu. Aí ela
ela falou assim: e agora? Eu disse: não, eu liberei a palavra, eu liberei a mensagem, eu botei a mão. Às vezes não acontece aqui, mas você vai ver isso acontecer amanhã ou depois de amanhã. A unção foi liberada sobre a sua vida. Então você não pode parar diante daquilo ali e não deixar frutificar. Você libera a palavra de bênção, você libera a palavra de bênção, você libera a virtude. Irmã, creia, Jesus está aqui, Jesus está te tocando. Creia, entende? Você libera a palavra. Amém? Amém. A Bíblia não diz que quem se achega nele tem que crer que ele é galardoador? Então eu tenho que criar um ambiente para que a pessoa entenda que há galardão, entenda que ele é a provisão, entenda que ele é a fonte cujas águas nunca cessam. Ele é a fonte, ele é a fonte, né? Venha a mim e beba quem tem sede, assim diz a Escritura. Então nós precisamos ter sede por mais, sede por mais, sede por mais, sede por mais de Deus. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, debaixo desta palavra, debaixo de uma palavra, Pai, de fé, debaixo, Pai, de uma palavra, Pai, que nos faz transicionar a um lugar de comodismo, a um lugar, meu Deus, de murmuração, a um lugar de reclamação, para um lugar ao centro da Tua vontade. Meu Deus, ainda, Pai, que Jeremias estivesse ali, Pai, no calabouço, ele estava no centro da Tua vontade. Pai, meu Deus, ainda que Saulo, Pai, estivesse ali na prisão, ele estava no centro da Tua vontade. Pai, não é o que nos rodeia, não é a circunstância, não é o momento, não é nada, Senhor, que vai determinar quem nós somos em Ti, mas a nossa força é o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso socorro em tempo de angústia, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente. Por isso nós estamos aqui hoje olhando para os montes, de onde vem o nosso socorro, Pai. Tu és o nosso socorro, Pai, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa segurança, Senhor. Nós estamos em segurança, nós estamos em provisão. O Senhor prometeu, o Senhor disse, Pai, que não porque andaríamos ansiosos. Sim, nós não vamos andar ansiosos. O Senhor tem cuidado dos passarinhos, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. O Senhor diz que nós somos mais valiosos do que eles. Obrigado, Senhor, por nos colocar nessa posição de valiosidade, de nos dar preço, Senhor, um preço, Pai, que foi o Teu Filho, Senhor. Esse é o nosso preço, um preço imensurável, um preço grandioso, Senhor, foi pago por nós. Esse é o preço da nossa vida, esse é o preço da nossa caminhada, esse é o preço, Senhor, que nós estamos agora, Pai, valendo neste mundo, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós não temeremos notícia ruim, nós não temeremos notícia ruim, pois o Senhor levou sobre si a dívida, o escrito de dívida a nosso respeito. Há um escrito no céu a nosso respeito. Quem impedirá o agir do Senhor na nossa vida? Quem impedirá o agir do Senhor na nossa vida? Ah, Senhor, ninguém vai impedir, Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso gigante, o Senhor é aquele que nos faz vencer, que nos faz transparecer, ir adiante. O Senhor é que derruba as muralhas, o Senhor é que derruba os nossos adversários, o Senhor é que salva, Pai, a nossa família. O Senhor disse, Senhor, que se nós te servíssemos, se nós te amássemos, o Senhor cuidaria até a 1000ª geração, Pai, daqueles que te amam, Pai. Obrigado por cuidar dos nossos, obrigado por cuidar da nossa casa, obrigado por cuidar, Pai, dos nossos objetos, por cuidar das nossas finanças, por cuidar, Pai, de tudo aquilo que nós temos, em nome de Jesus. Pai, envia anjos, Senhor, agora, e vai quebrando agora tudo que foi, Pai, implantado, tudo que foi liberado, porque nós estamos fortalecidos do Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa rocha. Estabelecemos a nossa vida nesta palavra. Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso porto seguro. Obrigado, Senhor.